Olá, irmãos e irmãs, aqui é Antônio Garcia mais uma vez com mais um vídeo, e hoje para falar sobre a grande misericórdia de Deus, mas também da sua justiça. Na atualidade, em muitas homilias, pregações, fala-se muito, da misericórdia de Deus, e mostrando assim a sua bondade, a bondade de Deus e seu amor para com a humanidade. E de fato, Deus realmente é misericórdia, Ele é amor eterno, Ele é bondade. Na verdade, Deus é amor na sua essência. Mas o que muitos esquecem, é que Deus também, Ele é justiça. Ou seja, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça também. Então vamos raciocinar um pouco. Se Deus não lidasse com o pecado, como muitos pregam hoje, a ponto de o pecador assim pudesse se arrefecer no pecado, sem ter o mínimo propósito de mudança, sem ter a mínima vontade de deixar o pecado. Então por que tantos santos da igreja esforçaram o máximo para não pecar? Só basta a gente olhar a história dos santos e verificamos assim que todos eles, sem exceção, eram irredutíveis contra o pecado e se esforçavam o máximo. Dando exemplo, veja o que diz São Felipe Neri: a batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence aquele que foge. Então São Felipe Neri ele nos dá a dica que para vencer o pecado é preciso fugir dele, é preciso fugir às ocasiões de pecado. E assim, se formos ler as histórias dos santos todos, eles eram contra realmente a pessoa se arrefecer no pecado. Eles eram a favor da luta contra o pecado, da luta contra o mal. Vejamos também o que diz São Paulo, nas cartas aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de 1 a 4. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. São Paulo está dizendo que a gente ainda não resistiu até o sangue, ou seja, até dar vida mesmo, se for preciso, para não pecar. Tinha um santo, se não me lembro, São Domingos Sávio, dizia: antes morrer do que pecar. Então, é essa luta contra o pecado que faz com que a gente se aproxime de Deus e atrai a misericórdia de Deus para conosco. O que me deixa bastante indignado, é que muitas homilias hoje, e até pregações, assim, parece que Deus é somente bonzinho, que Deus não dá a mínima para com seus filhos que pecam. A impressão que dá ainda é que Deus olha para os seus filhos aí pecando e diz para eles assim: é assim mesmo, continua brincando aí com o pecado, a hora que vocês decidirem, vem cá, que eu passo a mão na cabeça, eu perdoo, tal. Mas não é bem isso que diz o Catecismo da Igreja Católica. Vejamos lá o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1035, que o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem a pena do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado, às quais aspira. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio catecismo que diz, que a alma que morre em pecado mortal, ela desce imediatamente após a morte aos infernos. É lógico, se não tiver antes o arrependimento, se não tiver antes o ato de contrição, a confissão, se não tiver feito. Isso só Deus sabe, Nós não podemos julgar, porque naquele último instante da vida da pessoa, ela pode ter esse arrependimento e Deus pode perdoar. Mas não é bem o que se prega hoje, A impressão que se dá é que hoje só se fala que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus aceita a gente do jeito que a gente é. E isso muitas vezes leva as pessoas a ter uma ideia assim: se Deus me perdoa do jeito que eu sou, então eu vou continuar vivendo a vida que der, eu vou continuar pecando. Isso faz com que as pessoas não tenham desejo de mudança. É isso que acontece muitas vezes. A pessoa entra ano, sai ano, e não muda aquele vício, não muda aquele pecado. A pessoa não está com interesse de mudança.
Quando a pessoa está lutando contra o pecado, é diferente. A pessoa, ela pode até cair num determinado momento, mas ela volta para Deus. Ela quer mudança. Muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, a gente cai muitas vezes. Mas aí sim, quando a gente cai, a gente não caiu porque é por causa da fraqueza, mas a gente volta para Deus. É diferente da pessoa que se arrefeceu no pecado, que para ele tanto faz como tanto fez, né? O que ele quer é fazer aquela coisa básica do dia a dia, o feijão com arroz, e continuar na vida de pecado. Veja o que diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, do versículo 4. Não sabeis que a benignidade de Deus te convida à penitência? Então a bondade de Deus nos convida à penitência. É preciso arrependimento, né? Sem arrependimento não há misericórdia. Sem arrependimento não há perdão. Então, o que eu estou indagando aqui é que em muitas homilias, muitas pregações, não traz esse um apelo de fato à conversão, mas parece que tenta passar a mão na cabeça das pessoas, dizendo que elas já são quase santas ou perfeitas, né? E que Deus te ama, Deus é isso, Deus é aquilo, e isso faz com que as pessoas se acostumam, né, com essa experiência de um Deus bonzinho, que faz tudo o que elas querem, entre aspas, né, sem precisar de uma mudança. Né? Por isso que quando se faz um encontro de cura e libertação, uma missa de cura e libertação, entre aspas, né? Porque não existe missa de cura e libertação. A missa é missa, né? Esse foi um apelido que deu a missa, mas missa é o sacrifício de Cristo. Então a missa, toda missa é de cura, e toda missa, na verdade, toda missa é um ato de sacrifício de Deus por nós. Como posso dizer, a cada missa, né? Acontece aquilo que aconteceu no Calvário. A cada missa, então, renova o sacrifício de Cristo na cruz. Então a missa é o sacrifício, né? Jesus, ele entra como o Cordeiro imolado, e nós participamos desse sacrifício. Então, só basta dizer que tem um encontro de cura e libertação, que tem uma missa de cura e libertação, que lota. Mas se é um encontro ou alguma coisa assim que chama as pessoas para a conversão, que chama as pessoas para uma mudança de vida, daí não vai ninguém. As pessoas parecem que não estão aí preocupadas com isso. As pessoas estão muito preocupadas com aqui e agora, com a nossa realidade atual. As pessoas não pensam mais em céu, inferno, em purgatório. As pessoas não estão preocupadas muito com a salvação eterna. Está preocupado mais se eu vou ter o que comer amanhã, se eu vou ter que vestir. Isso diz que não era para nós preocuparmos, né? Se vocês lembrar, tem uma passagem bíblica que Jesus diz que é os pagãos que se preocupam com todas essas coisas. A gente tem que preocupar mais com as coisas eternas, com aquilo que não passa, né? Então a gente percebe que, na verdade, né, as pessoas estão mais querendo se servir de Deus e não servir a Deus, não amá-lo, a buscá-lo, né, a viver uma vida que o agrade. E quando Deus não faz o que elas querem, né, então elas se afastam, vão viver longe de Deus e vai se afundando cada vez mais no pecado, e aí, né, descamba de vez e ruma-se ao caminho do inferno, né? Então é preciso que a gente ore para Deus e queira fazer a sua vontade. Esse é o ensinamento dos santos, né? Vejamos o que Jesus diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. João 14, 21. Então aquele que me ama guarda os mandamentos de Deus. Aquele que ama Deus, aquele que quer servir a Deus, tem que guardar os mandamentos. Esse é o requisito, né? E os mandamentos é o quê? Começa já pelo primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então amar a Deus significa observar os mandamentos, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus significa eu adaptar aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, não aquilo que é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Veja o que diz Santo Agostinho, né, doutor da igreja. Se Deus espera com paciência, não espera sempre. Pois se o Senhor sempre nos tolerasse, ninguém se condenaria. Ora, é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Quem ofende a Deus, fiado na esperança de ser perdoado, é um escarnecedor e não penitente. Veja o que diz, esse é Santo Agostinho, um grande santo da igreja, né? Um doutor da igreja. Ele diz
que Deus espera com paciência, mas não espera sempre, né? Se o Senhor sempre nos tolerasse, ninguém se condenaria. Ora, então Deus, ele espera um tempo, depois ele faz justiça, né? Sobre a parábola do filho pródigo, né, da liturgia desse quarto domingo da Quaresma, vemos que o ponto crucial do Evangelho, principalmente, é o arrependimento do filho mais novo, né? Ou seja, o filho mais novo, ele pede herança do pai, e esse pedido de herança significa que o filho pródigo, o filho mais novo, ele não queria mais obedecer ao pai. Ele quis ser autossuficiente e viver por conta própria, né? Ou seja, ele queria fazer aquilo que o pai não permitia que ele fizesse enquanto estivesse na casa. Mas bastou que ele pedisse a herança e afastasse da presença do pai, ele foi fazer tudo aquilo que deu na teia dele, né? Como a palavra de Deus diz, que ele foi viver uma vida desenfreada. E esse filho pródigo, né, é semelhante a todos aqueles que não aceitam a vontade de Deus, que não dão a mínima para os seus ensinamentos e vivem uma vida dissoluta, em uma sexualidade sagrada, como que jovens vivendo a fornicação, isto é, jovens que vivem a vida de casados sem se casar, pessoas casadas que vivem o adultério, na traição, a mentira, o roubo, né? Falar mal da vida dos outros, ter ódio no coração, inveja, pessoas que caluniam, né? Então, se vocês quiserem ver a lista de todos os pecados, eu sugiro que vocês leiam Efésios 5 e Gálatas 5, né, para ter a lista completa. Já fica como exercício aí de casa, né? Leia então o capítulo todo de Efésios 5 e Gálatas 5, que não é tão grande, e vocês assim já fazem a experiência de ler a palavra de Deus. Então agora que vem o essencial, né? O filho pródigo, por ter ido contra a vontade de Deus, ele foi parar no chiqueiro dos porcos. Isso é o que acontece, né, com o estado das almas que está em pecado mortal. Ela é fétida, imunda. Isso eu estou dizendo que já teve santos que teve a visão das almas, né, em pecado mortal, e eles dizem isso, que a alma em pecado mortal é uma mal cheirosa. Mas lembrando, né, do seu pai, enquanto ele estava lá na lama, ele se arrependeu, guarda essa palavra, arrependeu, e teve a intenção de humilhar-se. Veja, ele se caiu em si, ele percebeu o seu erro e teve a intenção de humilhar. E o que aconteceu? Quando a pessoa arrepende, né, arrepender significa humilhar-se na presença de Deus e reconhecer que pecou. Veja, aconteceu com o filho pródigo esse ato de arrependimento, né? E ele foi buscar a misericórdia, foi buscar a graça de Deus. Ou seja, esse é o verdadeiro sentido da misericórdia, né? O encontro da nossa miséria, ou seja, o nosso reconhecimento do nosso pecado, com a graça de Deus. Aí aconteceu a misericórdia. A bondade de Deus que se derramou sobre esse filho arrependido. E isso acontece conosco também. E Deus que conhece, né, o coração de cada um, né, ele já sabia do arrependimento, ele percebeu esse arrependimento do filho e já o esperava de braços abertos, né? Então, ou seja, Deus não nega o perdão aos que realmente se arrependem e decidem voltar para a casa do Pai. Deus jamais nega o perdão, mas é preciso o arrependimento. É preciso esse voltar-se, esse decidir-se por Deus. E esse voltar, né, significa voltar para a igreja de Cristo. A igreja que é esse corpo místico de Cristo. E voltar a obedecer os mandamentos, né? Voltar a fazer a vontade do Pai. Veja que Jesus disse para a samaritana: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não volte mais a pecar. Esse é os ensinamentos de Jesus, né? E o filho mais velho, né? Quanto ao filho mais velho, a atitude dele é a atitude de uma pessoa que é egoísta, que acha que por sempre achar que fez a vontade de Deus, ele é melhor do que os outros, né? Isso muitas vezes entra no egoísmo, no orgulho, né? Na soberba de até pessoas que estão já na igreja há muito tempo e que acham que são melhor do que as outras. E na verdade ninguém é melhor do que ninguém, né? O filho mais velho pecou também nesse sentido. Aqui é uma questão importante salientar, que o que diferencia da pregação de hoje
é que a pregação de hoje parece que Deus passa a mão na cabeça e não liga com o pecado, né? Mas, na verdade, Deus acolhe todos a todos. Deus acolhe a todos. Mas Deus exige a conversão, né? Agora, acolher a todos, Deus acolhe a todos. Nós não vamos sair aí brigando com as pessoas que não querem viver na graça de Deus. Nós não vamos sair aí batendo, matando pessoas que não querem ser cristãs. Não é isso. Nós vamos respeitar. Agora, nós não podemos nos calar diante da verdade. E é isso que muitas vezes é o que estão querendo fazer conosco, né? Nos calar. Quando a gente fala a verdade, parece que as pessoas querem calar aquele que fala a verdade. E falar a verdade não é criticar. Criticar é quando eu mostro o dedo para uma pessoa e mostro o pecado dela para os outros. Agora, quando eu falo algo, eu não estou criticando você. Eu estou apenas alertando. E, ao falar para os outros, eu estou falando para mim mesmo, né? Porque, da mesma forma que eu posso estar pecando, você pode pecar. São Paulo diz que quem se acha, se julga de pé, cuidado para não cair. Então, é isso que acontece. Foi o pecado do filho mais velho, né? É o egoísmo, achar que era melhor, né? Quando eu falo aqui, eu não estou me achando melhor, porque eu posso também estar pecando, talvez mais gravemente do que qualquer um de vocês que estão aí do outro lado, né? É preciso que eu também me policie, é preciso também que eu esteja aqui buscando a cada dia essa conversão, né? O filho mais velho, né, mesmo diante do arrependimento do irmão mais novo, não quis aceitá-lo, né? Então, aqui vai algo muito importante para os nossos dias, né? Tem uma corrente de pensamento aí da igreja que diz que temos que acolher a todos, que temos que aceitar a todos. Isso é verdade, né? Jesus sempre acolheu a todos e aceitou a todos. No entanto, Jesus sempre convidava as pessoas à conversão, né? Ele respeitava, mas ele convidava a conversão. E Jesus ficou muito bravo, né, quando a multidão buscava ele apenas pelos milagres, e não por ele mesmo, ou não para segui-lo de verdade, né? Então Jesus, quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães, e as pessoas foram lá para o outro lado da margem, para que ele fizesse novamente, né, um milagre na intenção disso, e ele ficou bravo, né, porque as pessoas somente buscavam pelos milagres e não por ele mesmo. Então, existe essa moda hoje, né, até dentro da própria Igreja Católica, que se a gente vai contra o pecado, que se a gente prega contra as más condutas, ou se a gente prega a verdade do Evangelho, então somos taxados de intolerante, de fanático e muitas outras coisas mais. E parece que não podemos mais fazer aquilo que os santos, nesses 2022 anos, fizeram. Por que os santos fizeram? Os santos nada mais fizeram do que pregar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, né? Por que muitos santos morreram martirizados no início da igreja? Porque eles não aceitaram aquilo que o Império Romano pregava. Eles foram contra as heresias e por isso eles morreram martirizados. É isso que nós temos que ser. Pessoas que, embora aceitam as pessoas do jeito que elas são, mas nós não podemos nos privar de falar a verdade. Aceitar depende de quem está ouvindo, mas a nossa parte temos que fazer, falar a verdade. Se falar a verdade fosse intolerância, né, o que dizer então dos santos da igreja? Eles eram arrefecidos, né, contra o pecado. Vamos ver um exemplo aqui, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos Redentoristas, um santo doutor da igreja, no seu livro Preparação para a Morte, o que ele diz: quem semeia pecados não pode esperar outra coisa que não seja o eterno castigo do inferno. O laço com quem o demônio arrasta quase todos os cristãos que se condenam é, sem dúvida, esse engano com que os seduz, dizendo-lhes: pecai livremente, porque apesar de todos os pecados, haveis de salvar-vos. O Senhor, porém, amaldiçoa aqueles que pecam consciente e livremente na esperança do perdão. A esperança depois do pecado, quando o pecador deveras se arrepende, é agradável a Deus, mas a dos obstinados lhe é abominável. Tal esperança provoca o castigo de Deus, e assim como seria passível de punição o servo que ofendesse seu patrão, precisamente porque ele é bondoso e amável. Então aqui ele faz a comparação do servo, né? O patrão é bom e amável, então o servo vai ofender o patrão porque o patrão é bom. Então Deus é bom, então eu vou viver no pecado porque Deus é bom. Não, eu devo esforçar ao máximo para não pecar. Então, para finalizar, né, sugiro que leia essa frase de Santo Afonso no mínimo umas 3 vezes, né? Vou deixar ela na descrição.
E vou ficando por aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações.